Pronto, boa noite novamente, boa noite ao que estão presentes na nossa aula e aqueles que estão acompanhando as aulas em casa, né? Tem alunos que estão acompanhando nossas aulas em casa por motivo de trabalho ou porque o horário não tá dando certo para poder conciliar, mas estão acompanhando. Tem gente perguntando no Instagram, gente perguntando no meu WhatsApp particular, no Telegram também, tá bom, gente? Nós temos o grupo do Telegram. Tem alunos perguntando lá no Telegram, então tá muito bacana. Tem uma galerazinha muito boa aí que tá estudando, gostaram da primeira aula, tá bom? Então, para quem não assistiu novamente, vai lá no site, dá uma olhada e deixa o teu comentário, que lá no site tem uma abazinha ao comentário, esse comentário vai diretamente para o Facebook. Então, tudo que vocês colocarem lá no site, professor, a aula tá ruim, a aula tá boa, pode dar o seu feedback, fiquem à vontade. Se quiser falar mal, fale. Se não gostar, não gostou, você fala, vai tudo para o Facebook, certo? Lembrando que aqui é transparência e seja o mais claro possível, certo? Então, vamos lá. A nossa primeira aula hoje, a gente vai trabalhar com um tema chamado Antes de Investir, Organize-se. O que é isso, organizar? Lembra que eu falei que na aula passada, só lembrar um pouquinho, a questão da importância do investimento, né? O que é que o investimento ele pode proporcionar na vida de um ser humano, né? Na vida de qualquer um? Eu acredito que todos que estão aqui presentes têm essa mesma pretensão de entender como fazer investimento, ativo, criar uma carteira para que eu possa, sei lá, 10 anos ou até menos, em 2 anos, eu possa usufruir desse dinheiro que venha render uma grana muito boa. Qualquer meta de qualquer investidor sempre tem essa pretensão de obter ganhos. Mas eu vou falar para vocês que para a gente obter a questão do ganho ela é muito particular, porque tem aluno que olha a questão do ganho em relação à valorização. Tem gente que ganha, acha que o ganho é em relação ao que aquele ativo está pagando mensalmente. Cada um tem sua pretensão e a gente vai discutir justamente sobre hoje. Mas, antes de a gente entender tudo sobre investimento, entender os tipos de investimento, a gente deve primeiro organizar a nossa casa. O que é isso, organizar a nossa casa, gente? Imagina só, eu chego aqui para um dos nossos alunos, vamos colocar aqui o exemplo a Carmen, aqui, que é uma amiga e parceira de trabalho também, e eu chego para a Carmen e eu digo assim, Carmen, vamos fazer um investimento assim, 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 coloco tudo bonitinho, só que a Carmen, eu não consigo mensalmente pagar aquilo porque eu estou atrapalhada financeiramente, eu tenho isso para pagar, eu estou muito endividado, eu estou aperreado, não me sobra dinheiro, e fica aquele desespero todo. A gente sabe que dívida, gente, ela causa transtorno. Eu vou dizer para vocês que causa um transtorno psicológico. A gente vai falar hoje sobre um tema que é justamente sobre a questão do padrão de vida, orçamento financeiro, a questão do crédito. Será que o crédito ele é vilão? Será que ele é bom? E as frustrações que vocês irão encontrar no decorrer da vida ou até já passaram por essas frustrações. Eu já passei por muitas frustrações na minha vida. Muitas, não foram só uma. Eu falo em relação financeiramente. E eu posso afirmar para vocês que a partir do momento que eu comecei a investir, comecei a me educar financeiramente, eu comecei a ter esse controle desse dinheiro. Eu digo que as frustrações na minha vida financeiramente, elas foram eliminadas, certo? Eliminadas por total. Eu garanto para vocês que tem como eliminar essas frustrações, certo? Então o tema hoje ele vai estar uma bagagem, muito conhecimento em relação a finanças pessoais. Eu vou falar no final da aula o que é que vai ser amanhã. Amanhã vocês vão ter uma oportunidade a mais, e eu vou falar só no final da aula, que é para vocês assistirem toda a aula, e eu vou dizer o que é que vocês irão ganhar para amanhã participar. E na quinta-feira eu vou falar justamente sobre o investimento em si. Vou falar sobre quais os tipos de investimento. Eu até dei uma prévia na primeira aula, né? Mas eu vou explicar detalhadamente. Vou falar sobre taxas de juros. Vocês estão vendo que é uma semana que vocês vão fazer uma imersão. Vocês estão dentro de uma semana de conteúdo, uma bagagem de conteúdos que basicamente para vocês encontrarem em outros locais, vocês iam pagar absurdos, né, para obter esse conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês, certo? Então, o primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês é a questão do padrão de vida. O que é isso, padrão de vida? Eu vou falar em relação a mim, certo?
o que seria a questão do padrão de vida? A gente sabe que essa questão do padrão de vida ele vai muito pessoal. Cada um vive de acordo com aquilo com que o seu bolso lhe proporciona, né? Assim, vocês já ouviram falar essa frase? Ah, aquela pessoa tem um carro bom porque o bolso dele, o trabalho dele, o que ele ganha, proporciona ele para aquilo. Não é assim? A gente tem aquela pessoa tem um iPhone porque aquela pessoa ela tem condição para poder comprar aquele iPhone. E eu vou dizer para vocês o seguinte, gente. O padrão de vida ele não está ligado a bens materiais, não. O que seria o padrão de vida em si? O padrão de vida é aquele que você consegue equilibrar entre o que é necessidade e o que é desejo. Nós temos essa cultura de imaginar o seguinte: aquela pessoa que tem muitos bens, ele tem um padrão de vida bom. Eu posso dizer para vocês que isso vai depender muito. Ele pode ter um conforto bacana, mas essa questão será que aquilo é necessidade ou é desejo? Vai muito entre balança, certo? Como assim entre necessidade e desejo? Eu vou dar um exemplo muito comum, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Vou falar em relação aos brasileiros, certo? Em relação a celulares, certo? Eu não sou contra quem tem iPhone, tá bom? Vou deixar bem claro aqui, mas é só como uma questão de exemplo. Mas vamos supor o seguinte: eu tenho uma situação de um jovem, vou dar um exemplo, vamos supor que tem um jovem, que ele, seus 20 e poucos anos, 25, 26, ele trabalha, ganha o seu salário mínimo, vamos supor, certo? Só que essa pessoa, ela quer muito um iPhone. A gente sabe que iPhone é muito status, né? Assim, vocês já ouviram falar, né? Chega alguém com iPhone 12, iPhone 12 Plus, ou seja, o último lançamento parece que é uma coisa que viraliza, né? Você fica com aquele desejo de querer, né? O que seria o desejo, né? O anseio, a carência, né? A carência consciente de querer, vontade, ambição, cobiça. Tudo isso é questão do desejo. O que acontece é o quê? Esse jovem ele vai comprar aquele iPhone que custa R$ 8.000, vamos supor, certo? Em média, 8, 9 mil reais. Eu fiz uma pesquisa hoje em mercado, você encontra aqui no Brasil nesse preço, certo? Se for o top mesmo, 10 mil. Você consegue encontrar ainda num preço. Mas imagina só, uma pessoa que ganha um salário mínimo. E essa pessoa vai e compra parcelado. Aí eu vou parcelar em 10 vezes, sei lá, em 20 vezes, vou dar meu jeito aqui. Vocês acham que aquele celular, ele só trabalha, ele tem aquele celularzinho mais simples, que ele dá para resolver as necessidades do dia a dia, conversas, assistir a nossa aula. Ou seja, toda a transação que ele consegue resolver durante o dia, aquele celular consegue resolver, mas pela questão do desejo, ele acaba aqui entrando, olha só, gente, é um tema que a gente vai trabalhar hoje, acaba aqui entrando no mundo das dívidas. E nós, em si, somos mergulhados em meio de mídia que trabalham muito com a nossa cabeça para que a gente queira aquilo. Uma propaganda, gente, para fazer uma propaganda, vocês acham que eles fazem assim? Não, tem todo o estudo psicológico, como é que eles vão fazer aquela propaganda para te atrair, e você acaba aqui comprando. Aí a pessoa comprou aquele iPhone, um iPhone bacana, tal. Mês seguinte, surgiu o novo iPhone. Vamos supor que o meu controle aqui do ar-condicionado seja o iPhone. Aquela pessoa vai sentir o quê? Que meio que frustrada, né? Rapaz, eu comprei celular, mas já saiu um novo. Nem paguei a primeira, outra pessoa já tem um celular melhor. Ele vai olhar assim, caramba, o meu outro celular fazia as mesmas coisas que esse aqui faz, porém agora eu estou endividado a mais. Eu vou passar um ano da minha vida, ou mais dependendo do número de parcelas, para pagar um aparelho que ele é supérfluo, que para mim simplesmente foi uma questão de desejo. Agora, o que seria a necessidade? Vamos dar outra situação agora, certo? Só para a gente entender melhor como é que funciona essa questão do desejo e a necessidade. Vamos colocar agora outra situação a qual um jovem, vamos considerar uma pessoa, um jovem assim, entre 25 e 30 anos, certo? Um adulto, ele trabalha com área digital, sei lá, com marketing digital, ele trabalha com a parte de programação, e ele percebeu que se ele obter um aparelho que atinja as necessidades mais rápido, consiga atender os seus clientes mais rápido, vai dar um retorno no seu bolso. Isso vai dar um retorno maior para ele. Isso quer dizer o que agora? Que ele precisa comprar um aparelho e ele viu que aquele iPhone seria o mais adequado. Estou dando um exemplo, tá bom, gente? A questão do iPhone, só para a gente entender.
Nessa situação, para esse jovem aqui, seria desejo ou necessidade? Seria necessidade, porque no momento que ele comprar, isso vai aumentar a receita de sua empresa, e gerando mais receita para ele, isso vai dar mais conforto, vai dar mais tranquilidade, ele vai conseguir pagar suas contas, né? Assim. Então, olha só, gente. Para manter o seu padrão de vida, a primeira ideia é manter o equilíbrio entre necessidade e desejo. Tem que estar na balança essas duas palavrinhas aqui. Quando você for fazer a compra de um produto, o que é que você tem que primeiro passo fazer? Verifica, peraí, aquele produto ali é necessário para mim? É algo que não posso, por exemplo, alimentação. Alimentação é necessidade? Sim, é necessidade. Vestuário é necessidade? Sim, é necessidade. Um plano de saúde é necessidade? Sim, professor, principalmente agora nesse período, agora que está um caos total aí, né? Os hospitais, até os hospitais particulares também estão nesse caos. É necessário a gente ter um plano, né? Então vocês estão vendo que a necessidade e o desejo ele tem que estar equilibrado para você manter aquele teu padrão de vida, porque existe uma coisa que não vão esquecer de vocês nunca, olha só, é que as faturas e os boletos eles irão vir. E é aí onde entra o desespero de qualquer cidadão quando vê que aquilo que ele usou bastante, né, que é o cartão, sem ter o controle, acabou gerando a balança, foi mais pendeu para um lado, o desejo e as necessidades ficou em segundo plano e gerou o que a gente chama de quê? Frustração financeira. Então eu vou começando a aula logo falando para vocês que é fundamental que antes de fazer qualquer tipo de investimento, qualquer forma de investimento, faça uma avaliação, verifica como é que está a tua vida financeira. Eu queria até que vocês colocassem aí no chat, aí, ó, quem está com a vida financeira ok, coloca aí, quem tiver ok, bota assim, sim ou não. Quem está com a vida financeira tudo beleza, coloca assim. Quem está mais ou menos, assim, coloca não, ou então mais ou menos. Coloca aí no chat, só para a gente ter uma ideia de como é que está a vida de vocês. Tem uma das nossas alunas aqui também que chegou agora, que é a Fabrícia. Boa noite, viu, Fabrícia? Oi, boa noite. Boa Tá tudo bem? noite, tudo bem? Então, e aí, como é que está a vida de vocês? Eu acredito que alguns que procuraram um curso, com certeza está com a vida meio que desequilibrada, né? Pendendo mais para a questão do desejo. Tem que manter o equilíbrio. A gente nunca pode deixar, professor, eu vou só priorizar as necessidades. Também a gente não deve, a gente tem que manter o equilíbrio entre aquilo que é necessário e entre o seu desejo. O desejo, ele não é ruim, gente. O desejo, ele é bom, ele faz parte do ser humano, o desejo. Mas a gente não pode fazer com que a razão, né, o desejo em relação à razão, o desejo venha obter acima da razão, né, daquilo que você viu que é necessário, mas você acabou dando prioridade, deu em primeiro lugar o teu desejo e acabou comprando. É a mesma coisa como ocorre, ó. Vou dar um exemplo aqui de alguns, não de todos os nossos alunos, mas eu já encontrei pessoas que vieram para minha consultoria particular, de pessoas que queriam muito comprar um carro. Eu vou falar em relação aqui a um passivo, né? Eu quero muito comprar um carro, professor, eu quero muito, e eu dizia, olha, vamos fazer um plano, isso, aquilo, outro. Até alunos, não foram alunos do curso, fizeram consultoria, tá bom, gente? Deixar bem claro aqui que os nossos alunos do curso aqui, nós procuramos a melhor forma para que ele realize o sonho dele, mas que ele coloque o desejo de lado e utilize sempre a questão da razão, colocando em pauta o que a gente já viu em aula. Mas esse rapaz, ele me procurou, era um jovem, ele tinha uma certa grana, e eu disse para ele que a gente poderia fazer uma carteira e tal, mas ele se deixou levar tanto pelo desejo, tanto, que ele resolveu comprar o carro e financiou. Ele deu aquela parte do dinheiro e financiou o restante. Ele fez esse financiamento, não fez o orçamento necessariamente de acordo, ele trabalhava ganhando de acordo com metas, né? A gente sabe que quem trabalha com metas tem período que não bate, outro que não bate. Ele estava vendo que durante alguns meses a meta estava muito boa, mas aí começou a cair. E a receita dele não condizia com aquilo que ele tinha que pagar do carro. Gente, eu vou dizer para vocês, esse jovem me procurou desesperadamente porque queria vender o carro. Então, olha só, pela questão de ser levado pelo desejo, acabou que gerando outro problema.
Então, um dos problemas que a gente encontra de muitos dos nossos alunos, eu não digo todos, mas a maior parte, assim, 60%, é que vem para o nosso curso, vem para nossas consultorias frustrado porque não sabe manter o padrão de vida em relação à necessidade e o desejo. Prova é tanto que no nosso curso nós temos um módulo que a gente trabalha só com essa questão orçamentária, fazer plano financeiro, orçamento, porque a gente vai ver já já como é que a gente faz. Eu vou dar vou dar dicas para vocês seguirem. É até interessante que vocês anotem, tá bom? Para que vocês sigam passo a passo. Foram dicas até que eu uso até hoje, certo? Tem planilhas que a gente faz isso. Eu vou citar algumas planilhas aqui para vocês. Vou citar até aplicativos que vocês possam usar também para fazer esse controle. Mas eu quero começar a aula falando que o padrão de vida ele tem que ser fundamental para manter a organização e você começar a dar o primeiro passo nos investimentos. Quem tiver com a vida financeira abalada, resolve logo esse problema, vê quais são as questões das dívidas, a gente vai trabalhar justamente com isso, eu vou falar a questão do orçamento, o crédito, a gente pode usar também o crédito a nosso favor, para que a gente enxugue essas dívidas ou elimine por total, para que você consiga poupar e a partir dessa grana que está, digamos que sobrando, né? Depois eu vou dizer para vocês que é interessante a gente usar esse termo sobra, né? A gente nunca deve investir a sobra, né? Vou falar outros aspectos para a gente trabalhar com essa questão psicológica. Mas aquela grana em si, né, que para você está sobrando, você pode investir em ativos a quais futuramente pode te dar um retorno muito maior do que a poupança, como a gente viu na aula passada, que poupança ela está perdendo e feio, né, para a inflação. A gente sabe que deixar o dinheiro lá na poupança, o banco está ganhando muito dinheiro, muito, mas é muito, viu, gente? Com o teu dinheiro, colocando o teu dinheiro para trabalhar, enquanto você deixa lá, né, achando que é um bom investimento, que é o mais seguro. Eu falei da questão da insegurança que existe na poupança. Existem outros fatores também para que a poupança também você venha perder seu dinheiro lá, tá bom? O fundo garantidor de crédito, ele não é a segurança total. Ah, professor, então o senhor agora me colocou medo, porque na aula passada eu falo sobre a questão do CDB. Mas eu vou dizer depois, nas nossas próximas aulas, que existe esse fator de risco do Fundo Garantidor de Crédito. Até já estamos passando agora nesse período de pandemia, né? O 2020 em si foi o pior, em 2021 a gente está melhorando, aos poucos estamos melhorando, certo? Então, o segundo passo, para que a gente possa começar a investir, qual é o segundo passo crucial? Orçamento. Principalmente orçamento pessoal e familiar. Para quem aqui for casado, tem esposo ou tem esposa, é interessante que a família faça um orçamento. Além do seu orçamento pessoal, fazer um orçamento familiar. Juntar a família, galera. Sentar todo mundo. Juntar os meninos, os molequezinhos, vai todo mundo conversar sobre dinheiro. E é até interessante que os filhos também participem, sabe por quê, gente? O filho, quando ele vê assim, caramba, meu pai paga uma mensalidade numa escola tanto que ele trabalha, ganha aquilo, ele paga aquilo, às vezes ele já começa a entender a questão do valor do dinheiro. Isso é interessante levar os filhos ao supermercado, para que ele veja, olha, você pode comprar os seus biscoitos, veja aquele que compensa melhor, começar a trabalhar isso, certo? Para que os filhos também não cresçam nessa mesma mentalidade que nós fomos criados, né, gente? Não fui criado muito na questão consumista, mas hoje a gente tem uma geração assim consumista demais, sabe? De tudo que está na mídia é moda, pronto. Todo mundo viralizou, todo mundo quer um. Então, o orçamento, o planejamento financeiro pessoal, ela é a ferramenta muito importante para a sua vida. Você tem que saber usá-la, porque você usando essas ferramentas que eu vou já já indicar para vocês, ela vai te ajudar nas tuas metas, no teu objetivo. Então, chegou a hora de a gente aprender. Vamos lá. Orçamento pessoal. Vou dar alguns passos para que vocês possam já organizar o orçamento pessoal. Primeiro passo é o quê? Anotem aí. Pronto, como eu estava explicando, todos estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Pronto, então vamos lá, olha só. Então, o primeiro passo é organizar, você fazer as anotações de tudo que sai. Outro passo importantíssimo, quitar todas as dívidas. Geralmente, aquele que tem dívida nunca assume que tem. Nunca assume. Essa semana mesmo teve uma pessoa do Eusébio que me procurou e disse assim, professor Robson, eu estou
precisando muito das suas aulas, estou precisando demais da sua consultoria, que geralmente a minha consultoria... Olha só, gente, a minha primeira consultoria ela é gratuita, você não paga nada, certo? Então, até coloco lá no Instagram, quem me procurar para consultoria individual é gratuita primeiro. E ela me procurou, Eusébio, a gente veio conversar, só que ela disse que o esposo dela não aceita que está devendo, sabe? Ela me mostrou as contas dela, assim, gente, um absurdo dela e do esposo, mas ele não aceita, não quer que ninguém ajude, sabe? Então é complicado. Então essa questão de quitar as dívidas, ela é fundamental. Primeiro, assumir que você é uma pessoa endividada, se for o caso, tá bom, gente? Eu estou dando um exemplo aqui. E priorizar suas contas. Priorizem, certo? Essa questão de fazer uma viagem aí, eu coloquei aqui, o que é isso fazer uma viagem? Na verdade, o que seria isso fazer uma viagem? O passo para você fazer alguns orçamentos, eu sempre digo assim, tem que existir o lazer na família. Quando você faz um orçamento familiar, a gente coloca metas, você coloca etapas, né? Você conseguiu a primeira etapa, opa, aqui tem o cartão 1. Ah, professor, vamos vibrar aqui, eu e minha família a gente conseguiu. Ah, conseguimos quitar isso aqui, professor, conseguimos quitar o carro. Professor, conseguimos quitar mais isso aqui. Chegou num certo período, sei lá, 6 meses ou um ano, é interessante que o quê? Faça comemoração, cada etapa conquistada. E por que não fazer uma viagem, um jantar, certo? Que isso vai facilitar, isso vai ajudar muito para que coloque o orçamento, eu digo orçamento em relação ao orçamento familiar, acabe se transformando que é algo prazeroso, né? Conseguiu quitar aquilo, é festa. Outro detalhe, poupar para investir. É importante que você tenha sempre na cabeça que poupar é fundamental. Eu sempre coloco o seguinte, se você ganha R$ 2.000, pelo menos no mínimo, você deveria guardar um valor de 20%. Eu estou dando aqui em relação a uma pessoa que mora só, certo, gente? 30%, 20%. Mas uma pessoa que já é casado, não, acho que 10% para o esposo, 10% para a esposa e os dois pouparem é interessante, certo? Então, planejar as compras também é fundamental. Fazer pesquisa, coloquem, eu vou comprar naquele mercado maior, mas você sabe que o mercado maior, o custo é um pouco mais caro. São os mesmos produtos que existem naquela mercearia, né? Pertinho da sua casa, é até mais barato, até compensa você comprar pertinho da sua casa, você até liga, eles vão até deixar, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, existe 3 supermercados grandes aqui. Existe um bem próximo à minha casa, tem outro um pouco mais longe e um outro que fica no centro de Calcaia. Mas, às vezes eu opto em comprar em um supermercado pequenininho, que fica próximo à casa da minha mãe. Por quê, professor? É porque o senhor é mão de vaca? Não, porque eu me planejo para essas compras. É o mesmo produto que está no Mercadão Grandão, é o mesmo produto. Porém, acaba se tornando mais acessível para o meu bolso, certo? E ter hábito de uma vida saudável vai ajudar demais, gente. Fazer exercício, isso ajuda em si. Ou seja, o planejamento financeiro é o que? É registrar todas as despesas. Então, você tem que registrar tudo que entra e tudo que sai. Até para você ter esse controle, né? Professor, eu gosto de todas as sextas-feiras. O famoso fast food, né? Sexta. Todo dia eu gosto de uma quentinha, professor. Faz o cálculo da quentinha todos os dias num mês. Agora faz isso num ano. Agora faz isso em 10 anos da tua vida, tu criando esse mesmo hábito de comer essa quentinha. Por que não optar para fazer o almoço? Por que não fazer o almoço e deixar já na marmitinha para trabalhar e levar? Ou seja, é você procurar a melhor forma. Nós temos essa cultura de querer sempre nessa questão do já está prontinho, eu vou lá e compro, né? Eu também tinha muito isso. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, antes de 7 anos, né, que eu já sou investidor há 7, eu tinha um costume demais devido dar aula em várias escolas, então eu basicamente que não levava a merenda, né, não levava aquele lanche para as escolas, eu comprava na cantina da escola, ia comprando, a Carmen que está aqui presente, ela sabe muito bem, que ela trabalhou comigo bastantes anos, e quando chegava no final do mês, a gente ia ver lá na cantina da escola, basicamente a gente estava aqui, o salário estava todo indo para lá, né? Chegava no final do mês, ou seja, custava nada, né? Preparar aquele sanduíche, levar logo para a escola na hora do intervalo. Eu estou falando em relação ao meu trabalho, mas você poderia fazer também no seu trabalho. Criar esse hábito, certo? Então, gente, isso vai facilitar demais
para quem quer ter os primeiros passos para começar a fazer esse orçamento. Então, faça o orçamento por etapa, anote tudo que está entrando, você coloca aquilo que é prioridade, você vai colocando, e aquilo que você acha que é desejo. Professor, eu vou deixar o meu desejo de lado? Não, você vai realizar aquela sua viagem, eu quero muito fazer aquela viagem, mas que você vai ter que primeiro o quê? Quitar suas dívidas, vai ter que postergar um pouco essa viagem, deixar um pouquinho, planejando para que essa viagem venha acontecer na data marcada, planejada por você. Então, o orçamento ele vai te dar essa possibilidade de você comprar, de você viajar, ou seja, de você construir o teu patrimônio e futuramente essa grana está trabalhando para você, você tem uma segunda aposentadoria, que é basicamente o que eu faço hoje. Então, tudo vai depender de quem? Vai depender do professor Robson? Vai depender de outra pessoa para te ensinar a fazer isso? Mesmo que você vá em qualquer canal do YouTube, você vai lá e coloca orçamento, todos os educadores financeiros vão falar a mesma coisa, mas parece que é uma coisa que entra no ouvido e sai do outro, né? A nossa querida Fabrícia, que está aqui presente, que também é educadora, ela sabe muito bem o que eu estou falando. É uma coisa que é complicada a gente pôr em prática. Mas quando a gente começa a se disciplinar, a disciplina ela é fundamental. Você ter. Pode falar, Fabrícia, pode aproveitar e falar um pouco. Porque não é da noite para o dia, né? Uma transformação que acontece, é um processo, né? Isso Mas mesmo. ela a gente sai da zona de conforto, né? Então, E para sair da zona do conforto é aquele famoso receio, né? Que a gente fica com o pé atrás. Ah, tá tão legal aqui, né? Tá tão confortável. E é justamente essa zona de conforto que é o complicado, né? é verdade. E a educação financeira, ela não é você deixar de gastar, mas na realidade ela viu que é prioridade para você, né? Pronto, o que a Fabrícia falou é interessante, gente. Olha só. A questão da dívida. Professor, vou eliminar por total minhas dívidas. Eu posso fazer isso? Você pode que amenizar. As dívidas, elas irão te acompanhar. Você está vivo, você precisa se manter. Você vai ter que consumir, você vai pagar pelo aquilo que está consumindo. Então, não tem essa de, não estou endividado. Não, qualquer ser humano, ele vai, no momento que você nasce, você acaba que gerando uma dívida. Ah, professor, mas um bebê, como é que ele vai? Já gerou dívida para os pais. Certo? Eu digo isso para minha neném agora, né? Minha nenenzinha, ou seja, você já nasce em si levando a bagagem das dívidas, certo? O segredo é você saber administrar essas dívidas. E é aí a chave crucial. Mas, devido à nossa cultura, como justamente a Fabrícia falou agora, não é do dia para a noite, não é uma aula de uma semana, não é um evento de uma semana que vai mostrar para vocês assim, olha, galera, eu agora já estou sabendo administrar tudo da minha vida, vou começar a investir e vou ganhar muito dinheiro. Não é. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei os meus 2 primeiros anos da minha vida foi ralando, estudando, estudando, ralando, não dava certo, fazia de novo, perdia dinheiro nas ações, ia de novo. Até que depois eu fui amadurecendo. Ou seja, em 3 anos, depois de 2 anos de muita chibata na vida que a gente leva, financeiramente eu estou dizendo, eu fui aprendendo. E hoje, eu posso dizer assim, agora eu estou mais tranquilo. Não cheguei na minha meta ainda, mas eu estou bem mais tranquilo financeiramente em relação a isso. Tenho muita coisa na minha vida ainda a realizar e eu vou realizar com certeza, certo? Então, esse é o segundo, a questão do orçamento pessoal, ele é fundamental, certo? Por que eu devo fazer o orçamento? O que é que o orçamento ele vai trazer para mim? Primeiro, você vai, para tentar se livrar das dívidas, né? O endividamento é um dos maiores empecilhos, né, para a conquista do equilíbrio financeiro. Isso ocorre porque as dívidas não permitem que você consiga poupar, investir e planejar no seu futuro. E é justamente essa questão que muitos acabam ficando presos, as questões da dívida. Professor, mas eu já encontrei, agora que foi questão de alunos, teve um dos nossos alunas, né, que ela tinha, gente, um desejo assim demais por compra compulsiva, mas ela tinha mesmo essa doença. Ela, o esposo dela até falou para mim que ela tinha basicamente que dois guarda-roupas de roupas novas ainda etiquetadas. Ela tinha uma compulsividade de ir na loja e comprar aquele vestido, porque aquilo satisfazia ela, às vezes ela nem queria usar, mas só pela questão da satisfação. No caso dela, é uma questão mas isso gerou vários problemas.
não só na vida pessoal, como no casamento. Quase que o marido separava dela, até descobrir que era uma doença e que ela tinha que se tratar. Gente, foi uma confusão grande na família, gerou um transtorno. Eles até vieram, fizeram um curso, se eu não me engano, foi o meu primeiro curso que eu abri de gestão financeira, eles fizeram. E hoje, graças a Deus, eles já são investidores, estão levando a vida tranquila. Então, o endividamento, gente, ele é um dos grandes empecilhos para você manter o equilíbrio financeiro. Até para fazer investimento é complicado, né? Porque se uma pessoa quer investir, quer se planejar para ter uma aposentadoria futuramente, que complemente a aposentadoria do INSS, mas você ficou 2 anos, 5 anos da tua vida com aquela dívida que acaba te atrapalhando, porque quanto mais você reduz a tua dívida, te sobra mais, você investe mais. Quanto mais você consegue aportar, lembra que a questão dos juros compostos que eu falei na aula passada, né? Quanto mais eu consigo colocar, esse gráfico ele tende a aumentar exponencialmente, de tal forma que o montante obtido depois dos juros compostos é muito maior do que o valor que foi aplicado, certo? Então, tentar se livrar, né? Eu digo não se livrar totalmente, que não tem como se livrar da dívida totalmente. A outra é ter uma reserva. Gente, essa questão de ter a reserva de emergência também é outro problema seríssimo. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Ter a reserva de emergência também é outro problema. Eu vejo muitos não dos nossos alunos, mas eu vejo muitos investidores. Ah, eu estou investindo em ações. Às vezes até no meu Instagram mesmo, né? Meus seguidores às vezes me procuram lá, uns nomes meio estranhos, às vezes nem tem foto de perfil, acho que até fake. Perguntam, tô investindo em euro, tá? Eu queria saber sua opção, tá? Não sei o que. Aí eu pergunto, qual a tua margem de risco? Ah, minha margem de risco é tanto. Eu digo, mas aí eu vou precisar desse dinheiro. Eu digo, mas você não tem a sua reserva? Não, eu não tenho minha reserva. Eu tô com 100 mil reais investido em dólar, mas eu digo, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, ó, ter a reserva de emergência ela é fundamental. O termo, né, esse termo simples, reserva de emergência, é para o quê? Ele vai te garantir segurança. Segurança para quê? A gente sabe que o emprego ele não é eternamente. A tua saúde hoje está bacana. Eu vou dizer por mim, professor. A Carmen que está aqui presente, acho que ela deve estar presente ainda, ou já saiu, mas ela sabe muito bem que nós somos uma engrenagem na empresa. Vamos falar da escola. Se um dia o professor Robson, Deus o livre, fica muito doente, e ele tem que se ausentar da escola por 3 ou 4 meses, isso gera custo para a empresa. A empresa vai ficar com esse funcionário mais 6 meses, ela procura outra forma e diz, olha, professor, infelizmente não temos como continuar com você, e você vai ser o quê? Demitido, né? Dispensado, não faz parte mais da equipe. E aí, como é que eu vou me manter? Sabendo que eu estou doente, não tenho condição de poder trabalhar. Então, você tendo essa reserva, isso te garante o sustento, sei lá, eu sempre coloco em relação ao custo. Se você, para manter o teu padrão de vida, você precisa de um custo médio de R$ 2.000, eu sempre deixo de 6 meses. Eu acho que 6 meses é uma garantia bem tranquila, né? Você deixa 6 meses de custo de vida, tá bom, gente? Não coloque de salário, não, coloque de custo, né? Porque te mantém. Ah, professor, eu ganho 4.000, mas o meu custo de vida é 3.500, então eu deveria ter quanto? Você pega esses 3.500 e multiplica por 6 meses. Ah, professor, eu ganho meu custo de vida é R$ 2.000, mas eu quero deixar durante 6 meses, então R$ 2.000 vezes 6, que daria R$ 12.000 que ele deve ter reservado. Pode ser aonde esse dinheiro? A priori. Professor, eu posso deixar na caixa de sapato? Não. A priori, já que você é bem conservador ainda, bote lá na poupança, mas na próxima aula eu vou falar para vocês que tem outro local que você pode deixar, como eu falei, até nos títulos públicos, né? Que acaba tendo uma rentabilidade melhor e você pode resgatar a qualquer momento, né? Sentir aquela necessidade de retirar, professor, estou precisando daquela grana tal para quitar minha dívida, como o senhor falou, que eu tenho que priorizar, então como eu tenho essa minha reserva, eu quito aquela minha dívida, vai me sobrar mais, eu vou conseguir investir mais. Então, lembra da importância do que é quitar a dívida, né, gente? Porque a dívida, ela acaba que atrapalhando você chegar naquele teu futuro, naquela tua meta, certo? Então, gente, ter a reserva de emergência, ela é fundamental. Eu não deixo nenhum dos nossos alunos. A Fabrícia sabe muito bem que ela está aqui presente, a gente montou a carteira dela. Ela vai até falar na sexta-feira, ela vai ter uma oportunidade. Ela vai falar um pouco
sobre a experiência dela no nosso curso e da minha consultoria, mas eu não deixo nenhum dos nossos alunos fazendo qualquer tipo de investimento, seja aquele investimento em renda fixa ou renda variável como ações, fundos imobiliários, eu não deixo ele colocar a grana lá antes de ter a reserva. É o primeiro passo. O primeiro passo é ter a reserva de emergência. Eu já pergunto logo, você quer ter uma reserva de quanto? De 3 meses de custo, ou de 6 meses, ou de 1 ano? Vou falar por mim, a minha reserva, gente, de emergência, lógico que eu trabalhei para isso. Não foi fácil, não. Foi muita hora extra de trabalho, foi muitos projetos que eu participei. A grana que eu ganhava mais, eu ia para a reserva. Foi a minha prioridade como investidor. Assim que eu comecei a entender a importância da reserva de emergência. Hoje eu tenho, em média, 2 anos de reserva de emergência. Aonde é que está essa reserva de emergência? Coloca em título público, título Selic. Para mim, está lá no título Selic. Eu coloquei uma parte, no começo do ano, eu tirei uma parte e coloquei um CDB para deixar um pouquinho mais tempo, né? Em um CDB que tem vencimento de 2 anos. Mas em 1 ano mesmo, garantido, está lá na Selic. Mas eu tenho a minha reserva de emergência de 2 anos de custo de vida, certo? De custo de vida que eu mantenho. A prova é tanto que 2020 eu saí das escolas, eu fiquei só em um, isso não me feriu financeiramente em quase que nada, gente. Eu não tive interferência financeira em nada, graças a Deus. E eu quero ensinar isso para vocês. E eu quero que vocês passem também para os colegas, os amigos, né? Falem, ó, gente, a reserva de emergência é bacana, um professor lá, um louquinho lá, o Robson, ele falou que é fundamental a gente ter. Qual é o teu custo de vida? Ah, é R$1.000, então tu tem que ter pelo menos R$6.000, cara. Porque se tu perder teu emprego, tu consegue pagar tuas contas, consegue pagar tudo que tu necessita para te manter vivo e você vai atrás de outro emprego ou procura uma forma de você gerar uma receita, né? É até interessante também que você nunca tem uma fonte, uma única fonte de receita. Sempre ter uma segunda fonte que vai te dar retorno. Eu sempre coloco aquela questão de você usar a sua habilidade para te gerar dinheiro. Se você é muito bom, eu vou falar aqui no caso da professora Carmen, né? Excelente professora de inglês, viu, gente? Se garante, carismática, domina o inglês assim na ponta da língua. Digamos que a Carmen como professora, mas ela poderia dar um curso, né? Ela poderia fazer esse curso e cobrar uma certa parcela dos alunos dela, sei lá, um curso de conversação. Isso vai gerar para ela mais o quê? Maior receita, gerando maior dinheiro para ela. Esse dinheiro vai estar o quê? Ela vai gastar mais? Não, ela pode justamente já preservar a questão da emergência, né? Vou colocar lá minha reserva de emergência, vou guardar, vou formar minha reserva de 1 ano, vou trabalhar para isso. Ou seja, você acaba que não atrapalhando a tua receita, né? Aquilo que você está ganhando. Você consegue pagar e está ganhando uma extra, e aquela extra está indo para onde? Para a tua reserva, ok? Então, usem as habilidades que você tem. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Sobre a importância da reserva? Agora vamos para os benefícios. Quais são os benefícios que eu vou ter, professor? Abrindo mão lá daquele meu todo finalzinho de semana, eu gostava, professor, para quem bebe, daquela minha cervejinha, né? Professor, mas é só uma latinha. Faz uma latinha durante 1 mês, faz durante 1 ano, faz durante 10 anos da tua vida. Se tivesse deixado essas latinhas de cerveja de lado, eu não digo por total, você vai ter o seu desejo, vai ter o seu momento, mas sabendo controlar, né? Não vamos fazer um happy hour aqui em casa, mais tranquilo, não precisa a gente ir, sei lá, para um restaurante, porque a gente vai pagar mais caro. Chama os amigos, tu leva isso, aquilo, outro, certo? Quais são as vantagens e os benefícios do planejamento financeiro pessoal? O controle sobre suas finanças, você vai ter total controle. Você nunca vai atrasar nenhuma das suas contas. Você vai lembrar a data de pagamento daquela e tal. Às vezes você vai dizer assim, não, já está lá no meu histórico de pagamento, no meu banco lá, já está, no dia 20 já vai debitar e o dinheiro já está lá. Você já tem aquele controle total. O alcance das metas e objetivos. Eu queria muito trocar de carro. Você consegue, porque você vai administrando, você vê até para fazer. Professor, eu queria fazer uma reforma na minha casa, mas eu precisaria todo mês guardar pelo menos, digamos que R$100 para poder fazer essa reforma no banheiro, algo assim desse tipo. E você enxugando as dívidas, controlando a tua finança, você consegue chegar a essa tua meta, esse teu objetivo, tranquilidade financeira e melhores hábitos de consumo e qualidade de vida.
Vá por mim, qualidade de vida também é fundamental, certo, gente? Tranquilo até aqui, então esses são os benefícios que vocês irão ter quando começar a fazer um orçamento pessoal ou um orçamento familiar em si, de forma mais que organizada. Então siga lá os passos que eu dei. Outra dica aqui também que eu vou trabalhar com vocês é a questão do crédito. Como a gente fala muito a questão da dívida, a gente já lembra logo o cartão de crédito, né? Tem pessoas que dizem assim, vou fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês acham que o cartão de crédito ele é vilão ou ele é mocinho, gente? Me respondam aí, o que é que vocês acham? Só não pode ser nossos alunos, que nossos alunos já sabem qual é a resposta, né? Mas aí, o que é que vocês acham? Coloca aí no chat. É mocinho? É vilão? O que é que vocês acham? O cartão de crédito ele é bom ou ele é ruim? E aí? Nós temos uma cultura de dizer que cartão de crédito é ruim, né? Quem foi lá comprar aquele produto lá na loja, foi o cartão sozinho? Ah, professor, o cartão foi que me fez aquela compra compulsiva, eu comprei, não tenho nem como pagar aquela TV, meu Deus do céu, é minha dor de cabeça. Eu estou vendo a hora vender mais barato e eu vou perder ainda. Ou seja, quem foi lá comprar a TV? Foi o cartão sozinho que foi lá na loja e comprou? Não, foi você com o cartão, foi lá e colocou a sua senha e fez aquela compra. Então vamos tirar, né? Acabar com essa história de que o cartão é vilão, né? O crédito ele é vilão. O crédito não é vilão, não. O crédito ele pode até ser usado como uma ferramenta que vai te facilitar. Eu até nem gosto de usar muito esse termo assim, né? Vilão. Cartão de crédito é vilão. Até porque se você souber usar, ela vai ser um instrumento assim para o teu planejamento financeiro. Vou dar um exemplo aqui comum. Eu sempre falo essa história desse aluno. Agora esse aqui foi o nosso aluno. Ele trabalhava também com computação, sempre gostou dessa área de computação. Até hoje ele está com muitos cursos na internet. E ele queria atender os seus clientes de forma mais rápida, mas os computadores que ele tinha eram os computadores um pouco mais atrasados. Tá? Ele atendia a necessidade, mas demorava muito para fazer a programação, alimentação de site, manutenção. E ele chegou para mim e disse assim, professor, eu quero comprar um computador da Apple, tal, não sei o que, muito caro naquele tempo, né? Ainda é muito caro, porque esses computadores são muito bons, ele tem uns processadores assim dos melhores do mundo, tá? E falando, sabe? Ele, cara, mas aí eu tô com a grana para comprar, mas aí depois do curso que eu fiz com o senhor, eu comecei a entender a questão do crédito. Aí ele veio perguntar para mim, professor, o que é que o senhor acha? Eu devo comprar logo aquele computador já que eu tô com dinheiro? E porque ele queria investir também, ele tinha essa vontade de investir, ele queria colocar esse dinheiro para investir, mas queria comprar um computador que ia melhorar o atendimento dos clientes, ele conseguia atender mais, isso ia gerar uma receita maior para ele durante o final do mês. Então eu disse assim para ele, cara, por que tu não compra o computador? Pergunta se eles vendem mais barato. Ele falou, professor, eu já fui lá, o mais barato foi esse. Eles parcelam até em 10 vezes no cartão, sem juros. Porque se for o menor que eu conseguir, tal, não sei o que, então faz o seguinte, compra no cartão em 10 vezes sem juros. Ele, professor, isso é louco, de compra no cartão e pega esse dinheiro e invista. Ele pegou o dinheiro, investiu, deixou lá o dinheiro trabalhando. Todos os meses ele tirava o valor da parcela que estava dentro desse investimento, que no caso foi a Selic, que foi gerando. No final do mês, sobrou uma grana, porque foi gerando a juros compostos, ele foi retirando, mas foi gerando em cima do outro mês, tirou mais a parcela e assim foi. No final, sobrou um dinheiro, que basicamente sobrou quase que foram 2 parcelas que ficou. Ele, professor, que bacana, eu botei aqueles 5 mil, basicamente que no final me sobrou ainda 2 parcelas, né? Então, o que é que eu posso fazer com esse dinheiro? Você pode reinvestir novamente, assim sucessivamente. Então, ele usou o crédito ao favor dele. Então, a gente pode usar esse crédito. Quando é que a gente usa o cartão de crédito? Quando você precisa de uma emergência, compras de remédio, ou no caso de uma cirurgia, você viu, professor, eu estou precisando, o meu parente está precisando urgente daquela cirurgia, e ninguém, num hospital público não tem, ele não pode esperar, tal, mas eu fui lá no hospital, disseram que posso até parcelar no cartão, faça, cartão pode ser para essas questões de emergência. Quando é cartão também pode ser usado para quem tem esse passivo que é o nosso carro, né? Transporte particular, sempre tem aquele cartão, porque digamos que deu um problema no carro, você não tem um dinheiro para pagar o mecânico, mas o mecânico tem a maquininha lá e você pode parcelar e sai no teu carro algo desse tipo, ou a gasolina. Ou seja, você sabendo administrar, tendo controle do cartão,
ele pode ser usado, gente, como uma ferramenta maravilhosa para você ter esses benefícios. E sem contar nos programas de pontuação que existem nos cartões, né? Lembra que quanto mais compra você faz lá no cartão, você vai acumulando os pontos, esses pontos que são as milhas, você pode trocar até em viagens, pode trocar em produtos, né? Desconto. Eu até vi também que existe a milha também, ela pode ser até ser usada também no Uber, né? Você pode fazer até, professor, eu quero fazer translado aqui de uma viagem de Uber aqui para outra, então você tem aquelas milhas que você pode ser usado também, você pode transferir para o Uber, tem essa opção lá no aplicativo. Então, o crédito, ele não é vilão. O crédito, ele só é vilão para quem? Para aquele ou aquela pessoa que é descontrolada, não tem um controle por total na sua vida. E aqui no nosso curso Sucesso Financeiro, nós trabalhamos, tem um módulo que a gente trabalha justamente com isso, essa questão do mindset. Eu deixo bastante livros, tem uma bagagem de livros lá na nossa plataforma. Alguns alunos até leram, começaram a ler, gostaram. Todos os livros em PDF, né? A gente não tem livro físico, lembrando que é um curso totalmente digital, mas é fácil de ler. Então, é interessante que vocês comecem a criar o hábito dessas leituras que vêm enriquecer a mentalidade de vocês, amadurecer, entender essa questão dos investimentos. Vejam vídeos, né? Tem muito, gente tem uma bagagem de vídeos no YouTube. Cuidado com vários vídeos, né? Cuidado. Mas tem alguns que são bem sérios, tem um trabalho bem competente. Por exemplo, até nossas aulas aqui, eu estou gravando, a gente está disponibilizando aqui. Quem está no YouTube também está assistindo nossas aulas, que eu fico deixando lá. Então, existe gente aí sérias gerando assim uma bagagem de conteúdo na educação financeira que vocês podem aprimorar, correr atrás, certo? Corram atrás, certo, gente? Há um tempo atrás não tinha tecnologia que facilitava, né, essas informações. Imagina 10 anos atrás alguém falar de ações. Imagina aí, era raramente alguém falasse em ação, dizia logo o quê? Sai para lá, doido, isso é cassino, não sei. Hoje a gente já tem uma mentalidade totalmente diferente, a gente vê que está bem, digamos que pluralizado, né? A gente não é o rico só que investe em ações, hoje está igual. Classe média, classe inferior, A, B, C, tá, todo mundo consegue investir. Desde o catador de latinha, se ele quiser investir, para um multimilionário, também ele pode investir. Então não existe isso, certo? Independente da situação financeira, você pode fazer seu investimento. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Agora eu queria abrir um espaço aqui para que vocês falassem. Alguém quer falar alguma coisa? Para que eu fale depois no final sobre a questão das frustrações. Eu deixei por último, mas alguém que eu queria aproveitar essa oportunidade para que vocês falassem um pouco. Tem alguém aqui que está muito endividado? Coloca aí no chat se tem alguém que tem dívida. Aproveitem, gente, essa oportunidade que eu estou aqui, que eu posso até orientá-los, né? Professor, eu tenho uma dívida sim. Como é que eu poderia fazer para retirar essa dívida? Certo? Então, se alguém tem alguma, não quiser perguntar, vocês podem perguntar lá no grupo. O meu WhatsApp está lá no grupo. O grupo está fechado, é só os administradores que conseguem postar lá o material. Mas, caso vocês queiram falar comigo no privado, também não tem problema nenhum. Vamos agora para as nossas frustrações. Quem aqui já foi frustrado por causa de dívida? Levanta a mãozinha aí, né? Coloca aí a mãozinha aí no chat. Quem aí já foi assim, ficou envergonhado por não ter... Imagina só, tá lá os amigos. Ei, bora comer uma pizza. Não, cara, não vou não, porque eu tô com dor de barriga. Não... Às vezes não é nem isso, né? Porque não tem grana. Cara, vamos fazer uma viagem aqui, tá todos os funcionários aqui. Vamos fazer, a gente compra um pacote de viagem aqui. Não, cara, não vai dar não pra mim, não. Eu gosto, sou muito caseiro. Às vezes, não, mentira. Às vezes a pessoa... Você se sente meio que frustrado. Outra frustração também é a frustração psicológica. Tem pessoas que têm uma dívida assim, gigantesca que não conseguem dormir. Pessoas que até tentaram cometer suicídio, gente, por causa de dívidas. Então, elas são frustrações que ocorrem. Vou dar um exemplo na minha situação. Eu sofri frustrações há um tempo atrás por causa do cartão. Eu usava bastante o cartão, pagava parcelas altíssimas de cartão, mas graças a Deus eu consegui resolver esse problema na minha vida. Já comecei a perceber, mas eu tive que fazer um curso. Não foi um curso barato, não vou dizer para vocês que foi baratinho, foi um curso caro, mas é que o crédito me deu essa vantagem. A outra forma também, você pode usar o crédito, gente, para fazer
cursos, aprimorar o conhecimento, queira conhecer, professor, eu quero conhecer mais sobre investimento, onde é que eu faço um curso. Vocês podem parcelar, investir em conhecimento é fundamental, certo? O que impede você de realizar um sonho, de mudar de vida? O que é que está impedindo você de mudar? Embora sejam os fatos mais citados para fundamentar a inércia da maioria das pessoas, é que elas passam de pretextos. Ah, eu não vou investir porque eu não tenho tempo. Por exemplo, eu já vi pessoas que não entraram aqui no curso, né? Eu vou dizer amigos próximos, tá bom, gente? Teve uma pessoa próxima, não vou citar nomes aqui, mas que eu mandei e disse assim, eu vou ver se eu vou ver, olha, vou ver se eu participo da semana, a virada do sucesso financeiro, mas eu não tenho tempo. Ou seja, sempre tem pretexto. A gente acaba aqui criando pretextos e desculpas para que a gente não venha mudar de vida. Então, o primeiro passo é você identificar que tem que mudar de vida. E para haver mudança, depende de quem? De você. Mas está em uma bagagem de conhecimento, então não deixe que teu cérebro ele venha te boicotar, certo, gente? Esse camarada aqui dentro da tua cachola, ele é o que te engana 24 horas. Às vezes você diz assim, não, eu vou fazer aquilo, eu vou me programar, aquilo que o professor falou, eu vou fazer. Mas pensa o que é que esse cérebrozinho aqui ele faz. Ele, opa, cara, não faz isso não, mas estava tão legal daquele jeito, aí você vai levando, aí de repente tá tudo bagunçado de novo.